Doentes com tuberculose acusam a direção do Hospital Geral da Machava de corte de parte das suas refeições. A Assembleia Provincial de Cabo Delgado está com dificuldades de fiscalizar a indústria extrativa. Liga Desportiva de Maputo vence a União Desportiva de Songo por 2-0 em jogo da quinta jornada do Moçambola. Muito boa noite, este é o jornal. Doentes com tuberculose internados no Hospital Geral da Machava queixam-se de corte de parte das suas refeições. A direção da unidade sanitária desmente a informação e diz que apenas retirou refeições aos funcionários que não fazem turnos. É a unidade sanitária de referência a nível nacional no tratamento da tuberculose. No Hospital Geral da Machava, há homens, mulheres e até crianças internados à busca de cura para a doença que, anualmente, afeta uma média de 150 mil pessoas em todo o país, das quais 22 mil terminam em morte. E é a partir daqui que chegam relatos de redução do número de refeições que os doentes internados tinham direito, fato que pode comprometer o tratamento. Assim que tomamos chá, só vamos almoçar, só acabou. À noite, se eu não trago a família um jantar, à noite não há condições. À noite não dão comida? Não. As declarações dos doentes, a diretora do hospital desmente, reconhecendo que apenas houve corte de refeições para funcionários que não trabalham no turno da noite. Infelizmente, os nossos parceiros não estão tão disponíveis como estavam anteriormente e nós tivemos que falar com os nossos funcionários de forma que eles não teriam acesso às refeições como acontecia anteriormente. Neste momento, continuamos com as refeições aos trabalhadores de turno e aos doentes, que são a nossa prioridade. Nunca houve nunca houve corte de refeições nem para os doentes, nem para os trabalhadores de turno. Nesta unidade sanitária, os doentes com tuberculose têm direito a 3 refeições diárias, como ilustra este menu. Mas, à hora do jantar, os pacientes têm direito apenas a uma sopa. Tudo é convertido em valor energético e o valor energético que contém a sopa é o adequado para receber qualquer alimento. E além disso temos os suplementos nutricionais. A nutricionista Orlando Dias explica que um doente com tuberculose deve ter no mínimo 6 refeições diárias e se isso não for observado, as consequências podem ser nefastas. 6 refeições diárias, que poderá ajudar ao aporte de energia, ao aporte de nutrientes, das vitaminas e os sais minerais para poder ajudar na rápida recuperação. E uma alimentação não bem adequada nesta fase pode sim levar a uma não resposta positiva do tratamento e, consequentemente, levar a outras consequências, a uma tuberculose resistente e, se não for acompanhada com um profissional de saúde adequado, definitivamente mesmo pode levar mesmo à morte. A nossa fonte revelou ainda que a sopa deve servir de estimulante para o apetite, sendo que de seguida deve ser acompanhada por algum tipo de comida sólida. Está detido em Maputo um indivíduo latino-americano indiciado de integrar uma quadrilha que se dedicava a troca e roubo de bagagens em hotéis e no aeroporto internacional de Mavalá. Este indivíduo é originário do Peru. Veio a Moçambique para trabalhar. Com o fim do emprego, entrou para o mundo do crime, como dos cidadãos da mesma origem. Do aeroporto internacional de Maputo, Carlos e seus comparsas trocavam e roubavam bagagens de passageiros que daqui partiam para diversos destinos dentro e fora do país, mas também os que chegavam ao aeroporto internacional de Maputo não escapavam
a ação destes homens. Por 3 vezes já terá sido detido. Aliás, no dia 15 do mês em curso, ele foi restituído à liberdade depois de ter estado num dos estabelecimentos penitenciários da capital do país. E em 4 dias retorna às celas. Eu de falar em tribunal, já falei à polícia. Eles têm documento, eles já sabem. A polícia procura por outros 2 elementos também de origem peruana que estão foragidos. Bom, este indivíduo foi flagrado no aeroporto, neste processo de furto de uma bagagem, onde a polícia tendo-se apercebido que de facto existia aqui um movimento estranho, teriam interceptado e o flagrado a retirar uma bagagem. Este jovem é motociclista. É indiciado pela polícia de ser um dos que arranca telemóveis às pessoas na via pública para depois fugir de motorizada. Os operadores portuários contam desde a última quinta-feira com uma associação criada para defender e promover os seus interesses. Fernando Couto, presidente da agremiação, defende que a criação desta associação concorre também para o fortalecimento da economia do país. Já há 6 anos que os operadores portuários tentavam criar uma associação, mas por razões diversas o processo foi demorado. Finalmente, a agremiação foi criada e conta com 15 associados, com destaque para a Companhia de Desenvolvimento do Porto de Maputo, MPDC, Corredor de Desenvolvimento do Norte, Cornelder Moçambique, Manica Moçambique Terminais e Terminal de Carvão da Matola. Neste momento, sobretudo com a questão da nova regulamentação da lei portuária, obrigou-nos de facto a que nós tivéssemos que nos juntar. E estou como pessoa que está nesta área há muitas décadas, portanto há demasiadas décadas, aliás, sinto-me muito satisfeito e realizado porque deixamos uma instituição que pode ser útil, quer para os portos, quer para a economia do país e, repito, quer para a imagem do país. Esta associação surge numa altura em que decorre o processo de auscultação para um anteprojeto de lei portuária. Fernando Couto diz que é importante que instrumentos legais ligados à área portuária tenham em conta as contribuições dos operadores. A decisão final compete ao Conselho de Ministros levar ao Parlamento e compete ao Parlamento assim fazer as decisões finais, mas que acho que uma lei é enriquecida, uma lei será mais aplicada quando se ouve as partes que, na realidade, a quem a lei vai ser aplicada e a quem se exige o seu cumprimento. A formação profissional, a flexibilização de procedimentos administrativos e a colaboração com entidades públicas ou privadas para a resolução de questões técnicas, econômicas e sociais são alguns dos objetivos da Associação de Operadores Portuários de Moçambique. Membros da Assembleia Provincial de Cabo Delgado têm dificuldades de fiscalizar a indústria extrativa devido ao fraco domínio da matéria. O presidente da Assembleia exige uma mudança urgente. A maior parte dos membros da Assembleia Provincial de Cabo Delgado não tem informações detalhadas sobre o processo da indústria extrativa, muito menos o domínio sobre a lei de minas, um instrumento indispensável para uma fiscalização efetiva. A situação é considerada grave e o presidente do órgão exige uma intervenção urgente na defesa dos interesses da população e do Estado. Queremos a qualidade do trabalho da nossa fiscalização. E com o conhecimento da causa, quando vamos a uma empresa, estas grandes empresas, não devemos ir lá acanhados, não muito seguros, porque não estamos muito bem informados. Nós temos que ir lá com a cabeça levantada, erguida, dizer, sim senhor, não estamos aqui porque estamos informados sobre o que está a acontecer e queremos acompanhar de perto o que está, de fato, projetado para acontecer nos próximos momentos. Além de perder-se o controle sobre a indústria extrativa, o presidente da Assembleia Provincial receia que a fraca fiscalização venha contribuir para que a população perca a confiança nos órgãos do Estado. A população não vai notar a diferença entre ter e não ter o membro da Assembleia Provincial. Entre ter e não ter a Assembleia Provincial. Não vai notar a diferença se tudo continua tal e qual como está.
Entretanto, para melhorar a fiscalização na indústria extrativa, que atualmente é a principal fonte de receita para os cofres do Estado, o Instituto para a Democracia Multipartidária capacitou os membros da Assembleia Provincial de Cabo Delgado para que estejam em condições mínimas de intervir com conhecimento de causa. Decorrem a bom ritmo as obras da estrada Montepuez-Ruaça, ligando as províncias de Cabo Delgado e Niassa, no norte do país. No terreno, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos orientou para que se acelere o passo por forma a se cumprirem com os prazos. No Conselho Autárquico de Montepuez, o Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos visitou as obras em curso para o aumento da capacidade de abastecimento de água. João Machatini não gostou da ausência da fiscalização. Esta empresa de fiscalização que foi contratada para zelar os interesses do Estado não tem estado a desempenhar a sua responsabilidade. Sentimos que o empreiteiro está por conta e risco, faz tudo quanto lhe convém fazer, inclusive o empreiteiro é que instrui aos representantes do Estado na obra aquilo que deve ser feito. Portanto, isto é gravíssimo, é gravíssimo. Por essa razão, teremos que tomar medidas. Depois da água, aquele dirigente inteirou-se da asfaltagem da estrada Montepuez-Ruaça, uma infraestrutura que vai ligar as províncias de Cabo Delgado e Niassa, numa extensão de 130 km. O ministro foi solicitando explicações durante o percurso até Balama. Neste encontro, João Machatini disse animado, mas não deixou de fazer apelos, observando que as obras registram um atraso. Estamos diante de uma estrada de capital importância para esta região norte do nosso país. Outra razão que nos fez vir cá até a obra tem a ver, de facto, com o atraso. Então, isto faz com que o empreiteiro, com a pressão que deve ser exercida pela fiscalização que nos representa nesta obra, acelere o passo. Mas, de um modo geral, daquilo que nós podemos constatar in loco, não é? Saímos daqui animados. Estas obras deverão ser entregues para o próximo ano e decorrem no âmbito da vigência de um contrato assinado com um novo empreiteiro. O uso das redes mosquiteiras em Cabo Delgado está a desmotivar os parceiros da saúde. A preocupação foi levantada pela Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, que está a preparar-se para apoiar em mais de 1.500.000 redes mosquiteiras. O uso de redes mosquiteiras para pesca, embalagens de carvão vegetal e outros fins que não sejam o combate à malária estão a preocupar a Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade, que pondera lançar uma pesquisa para apurar as reais causas da resistência de mudanças de atitudes por parte da população de Cabo Delgado. Triste quando, após a entrega final ao beneficiário, assistimos casos destes de mau uso das redes mosquiteiras para fins não preconizados. O uso da rede no carvão, não só o carvão, vedar hortas, para pesca, que é um crime ambiental, porque a rede tem inseticida. A FDC está desmotivada com o mau uso das redes mosquiteiras por parte dos beneficiários. No entanto, promete continuar a apoiar o setor de saúde no combate à malária. Parar não podemos, porque a doença, só para ver os números, indicam que no mundo existem 35 países que são mais afetados pela malária, dos quais 30 estão em África, e Moçambique é o quarto país que mais contribui em termos de peso para esta doença. À medida que a saúde e parceiros vão intensificando as ações de prevenção, os casos de malária tendem a subir em Cabo Delgado. Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, em 2018, cerca da metade da população, estimada em mais de 2 milhões de habitantes, contraiu a malária. Agora os ecos da sexta edição da Mostec. Para ser empreendedor na área digital é necessário ter coragem e trazer à sociedade respostas para os problemas existentes. Por outro lado, o empreendedorismo deve constar nos planos curriculares das escolas.
As ideias foram defendidas num dos painéis de debate da Feira de Tecnologias. Desafios e oportunidades dos ecossistemas do empreendedorismo tecnológico foram o debate semana finda na maior Feira Nacional de Tecnologias, a Mostec. A coordenadora da Criatec, organização que trabalha com jovens criativos no país, defendeu que para ser empreendedor é necessário identificar e dar respostas às necessidades do país. Moçambique precisa o seu caminho e não precisa de seguir nós. Eu não quero dizer, vocês moçambicanos têm de seguir nós alemães porque nós sabemos melhor, somos mais desenvolvidos, temos melhor tecnologia, trazemos tecnologia para cá que não funciona aqui, não faz sentido isso. Então, pretendemos capacitar os jovens para eles desenvolverem produtos inovadores que funcionam aqui e que são adaptados na realidade daqui. Por exemplo, ontem nas notícias eu vi quando mostraram o Kona do Startup, havia alguém que fez um app para stick. Achei muito bom. Você acha que alguém da Alemanha tem uma noção do que é stick? Não conhece. Da plateia, veio uma contribuição de uma das participantes que defende o enquadramento do empreendedorismo nas universidades para que os estudantes tenham a real noção do mercado. E não vejo nos programas educativos, não vejo nos planos temáticos das faculdades, dos cursos técnicos, não vejo esta área do mercado que prepara estes estudantes para que eles possam desenhar estes conceitos, fazerem o seu próprio... É que nem sequer sabem o que é que está lá dentro daquela planilha, o que faz... nada. Então depois temos que gastar imenso tempo e dinheiro a ensinar primeiro estes termos para eles prepararem as ideias, ao invés de pegar já numa ideia que está estruturada e avançar com ela. Portanto, as faculdades têm que mudar um pouco este pensamento, têm que lançar pessoas para o mercado que sabem pensar mercado e não só técnica. A ideia é sustentada pela painelista Mariane Urmargi, presidente da Associação Moçambicana de Mulheres Empreendedoras, que defende o estudo do empreendedorismo desde a escola primária. Os currículos têm que ser adaptados e começados até, devo dizer, na escola primária. O meu filho vai a uma escola primária, vai a uma escola privada e na 4ª classe eles ensinam como é que se faz o seu próprio negócio. E têm que criar o seu negócio e interagir com outros negócios dentro da mesma escola, na 4ª classe, com o objetivo de gerar emprego e ter um lucro. Ganham a turma, os grupos de alunos que conseguirem empregar pessoas e conseguirem ter um lucro. Okay? Isso significa que eles têm que pensar nas ideias do negócio sustentável para conseguir esses dois objetivos. Então os currículos de facto têm que ser adaptados desde cedo para acomodar esta visão de que nós temos que pensar soluções e metodologias que permitam aos alunos de diferentes idades, de diferentes ramos de formação e que nem todos têm que ir à universidade para concretizar a sua ideia, podem seguir a via vocacional, que é igualmente importante ou mais importante que a via académica. Já o painelista Mélio Tinga, um jovem empresário, defende que é preciso ter atitude para ser empreendedor. As universidades, mesmo que tenham alguma cadeira de empreendedorismo, não estão a ensinar empreendedorismo. Ensinar alguém a fazer um plano de negócio não garante que a pessoa seja empreendedora. Não é a universidade pública, que eu conheço melhor, que vai nos formar um empreendedor. Eu acho que o empreendedorismo tem muito a ver com a própria atitude do empreendedor e não vai ser uma outra pessoa que vai decidir isso por ele. Contudo, há sempre dificuldades associadas ao empreendedorismo, entre elas o financiamento, que deve ser diversificado, de acordo com o painelista Bruno Dias, da empresa Ernest Young. Veículos de financiamento disponíveis, por exemplo, na Europa, que não existem em Moçambique. Business angels, por exemplo, pessoas com algum dinheiro, filantropos que apostam, portanto que acho que é uma nata que deveria começar a existir aqui nesta sociedade, não só financiamento de doação, e depois coisas acima disso, o venture capital, que é praticamente inexistente aqui assim. Do painel, um pensamento foi dominador, segundo o qual, nos dias de hoje, a tecnologia é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do empreendedorismo. Para uma curta pausa, voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já.
Agora um olhar ao desporto. A Liga Desportiva de Maputo venceu a União Desportiva de Songo por 2-0 em jogo referente à 5ª jornada de Moçambola 2019. Mais atrevidos entraram os bicampeões nacionais que aos 5 minutos testaram a sua pontaria, por intermédio de Mário, que aqueceu as luvas de Pinto. Na resposta, Raul não teve altura nem cabeça para desviar a bola para a baliza de Leonel. Os donos da casa continuaram a carregar no acelerador e aos 16 minutos só não chegaram ao golo porque após o excelente passe de Sonito, Turas foi bastante cerimonioso e permitiu a intervenção da defensiva. A passagem do minuto 26 foi a vez de fazer este cruzamento, mas Lau King não conseguiu fazer o desvio de cabeça e no lance saiu lesionado. O jogo estava intenso e aos 34 minutos a Liga esteve perto do golo. Raul, bem posicionado, fez mal o passe que era para Sonito, mas Leonel foi mais rápido e sacudiu a pressão. Já nos momentos de compensação a Liga chegou ao primeiro golo. Pontapé de canto cobrado na direita, o esférico chega a Gerson, que fez um cabeceamento. A bola ainda vai à trave, mas na sua trajetória ultrapassa a linha do golo e 1-0, resultado com que se foi ao intervalo. No reatamento, em desvantagem no marcador, os forasteiros correram atrás do prejuízo. Primeiro foi Mixon a querer estragar a festa dos donos da casa, mas a defesa não permitiu. Depois foi a vez de Cambala, mas lá estava Pinto. Os donos da casa acordaram para o jogo e aos 55 minutos, Yud aproveita-se da desatenção da defensiva dos campeões nacionais, mas Leonel fez muito bem a mancha. A União Desportiva de Songo até tentou inverter o cenário, mas quando se imaginava que o jogo terminaria com 1-0, a Liga chegou ao segundo da partida. Cruzamento na esquerda, defensiva permissiva e Sonito não recusou o brinde. Com o placar a indicar 2-0 a favor da Liga Desportiva de Maputo, terminou o jogo. Feliz, como é óbvio, mas acima de tudo pelos jogadores. Parabéns pelos jogadores. Conseguimos reagir depois de um resultado não esperado no último fim de semana, depois de um jogo onde também admitimos que não tivemos a qualidade que esperávamos. Bom, está diferente do jogo de Pemba. Neste, ao menos, perdemos com a cabeça erguida. Eu penso que houve um bom jogo de futebol, tanto do lado da Liga Desportiva como do nosso lado. Na próxima jornada, a Liga Desportiva de Maputo vai ao terreno de Chibuto e a União Desportiva de Songo recebe o Ferroviário de Nacala. O Ferroviário da Beira goleou a UNH de Vilanculo por 4-0 em jogo também da 5ª jornada. Logo após o apito inicial, o Ferroviário da Beira começou a pressionar o seu adversário, usando para tal todas as suas técnicas, e aos 5 minutos, Fabrício aproveitou com êxito um passe de Babo e marcou o primeiro golo. A equipa de Vilanculos tentou reagir, mas os donos da casa continuaram mais forte e a controlar o jogo, e como fruto disso, aos 41 minutos, os Locomotivas ganharam um livre perigoso no limite da grande área e Escurinho, que entrou a estrear neste campeonato, fez um grande golo. O Ferroviário da Beira continuou em cima do adversário no minuto 45. Babo foi derrubado na grande área. O árbitro do encontro não hesitou em marcar uma penalidade. Maninho chutou e a bola parou dentro da baliza. Era o 3-0, resultado que se manteve até o intervalo. No arranque da segunda parte, os donos da casa continuaram a mandar no jogo, apesar da equipa de Vilanculos ter melhorado. Um cruzamento do Fabrício aos 58 minutos do lado direito foi finalizado com mais um grande golo do Escurinho de cabeça. Os Locomotivas da Beira viram um dos seus jogadores a ser expulso por acumulação de amarelo. Trata-se de Joaquim, que travou de forma faltosa um ataque de Vilanculos. Mesmo reduzido a 10 unidades, o Ferroviário da Beira aguentou firme a pressão da equipa adversária e o resultado de 4-0 manteve-se até o fim do jogo. Acho que a equipa entrou a tremer. Tivemos logo uma falha no primeiro minuto. O Ferroviário aproveitou-se disso. Tentamos reerguer-se, a equipa começou a jogar. Já chegávamos mais ou menos mais lá à frente, mas num lance muito duvidoso, o fiscal de linha marcou uma falta. Tem que dar mérito ao jogador de Ferroviário que marcou um grande golo. E daí para frente tentamos a lutar, mas cometemos muitos erros. Esta equipa está a cometer muitos erros e está a pagar caro por isso. Primeiro vou parabenizar a minha equipe pelos golos marcados e pela vitória. Aquilo que estava traçado, que era ganhar o jogo, conseguimos. Porque hoje conciliamos as duas coisas, que é ganhar jogo e jogar bem. E há que dar parabéns por isso.
É também para o Teste África, que derrotou o Ferroviário de Nampula por 1-0. Com este triunfo, os Fabris do Planalto somam 9 pontos. O preço único de 200 meticais não repeliu os adeptos de encherem o campo para ver o derby entre os Fabris e Locomotivas de Nampula. O jogo começou equilibrado, mas minutos depois, os Locomotivas de Nampula imprimiam mais vapor, o que os Fabris não permitiam. Depois, a partida fica mais eletrizante e o Ferroviário de Nampula, que veio decidido a arrancar os 3 pontos, mal conseguia chegar ao seu meio campo. De resto, viu-se uma partida em que o Teste África pressionava, visitando várias vezes a baliza de Cássio, mas a sorte de inaugurar no marcador não surgiu até o final da primeira parte. No reatamento, o Teste África entra mais aguerrido, até que no minuto 76, no remate de David, Celso atirou para o fundo das malhas a guarda de Cássio para o delírio dos adeptos. O golo do Teste África provoca pressão à Locomotiva, que mesmo assim teve que descarrilar na sua Alpo, envolvidos 90 minutos de andamento. Já sabíamos que íamos ter um jogo muito difícil. Valeu o esforço dos jogadores, conseguimos marcar no fim, mas futebol é isto, não há vitória sem sacrifício. Fizemos a nossa parte e conseguimos marcar o gol no fim. Estão de parabéns os jogadores. Era um inferno onde nós estávamos. Para sair deste inferno tínhamos que realmente ter conseguido fazer aqueles golos antes do inferno se tornar inferno mais que inferno. Infelizmente, parabenizar o Teste África, perdemos nós. Já o Bahia de Pemba e o Têxtil de Pungue não foram além de um empate a 1 também em jogo da 5ª jornada do Campeonato Nacional. Depois de sucessivas derrotas, Bahia de Pemba Futebol Clube entrou em campo determinado a ganhar o jogo. E apesar da barreira instalada na defesa do Têxtil de Pungue, em pouco tempo, os donos de casa visitaram várias vezes a baliza do adversário. O esforço não demorou a ter resultado. Aos 4 minutos da primeira parte, os donos de casa abriram o marcador com um golo de Muerufi, que colocou Bahia em vantagem até o final da primeira parte. Na segunda parte, o jogo esteve equilibrado, mas aos 16 minutos, Vitor, do Têxtil de Pungue, invadiu a baliza dos donos de casa, que colocou o Estádio Municipal de Pemba em silêncio até ao fim do jogo. Mas este resultado é uma mentira. É uma mentira para o futebol, porque haver um vencedor neste jogo era claramente o Têxtil de Pungue. Fizemos tudo para ganhar, fomos a equipa que mais oportunidades de golo criou, mas é preciso reconhecer que estávamos a jogar fora de casa, diante do adversário que também queria pontuar. Falhou o cansaço, acusou mais cansaço que outra coisa, por causa das viagens feitas no Chibuto e depois no Maputo, num campo sintético, até os jogadores já estão a acusar um cansaço. Entretanto, apesar de ter somado mais um ponto com o empate, os adeptos do Bahia de Pemba estão decepcionados com a prestação do clube. Nós estamos muito tristes como povo de Pemba. Eu, como um dos adeptos do Bahia, então, estou muito triste. Não imagino se a gente estivesse em casa deles, o que seria de nós? Aquilo que aconteceu com o UD, o Songo, eu esperava aqui, porque o Pungue é uma equipe à altura do Bahia de Pemba. Os jogadores precisam de um enquadramento na disciplina tática e técnica do campo e também fora do campo. E os adeptos também precisam de dar muita força, não é quando a equipa está a perder, os adeptos logo também desistir. Na próxima jornada, a sexta do Moçambola 2019, o Bahia de Pemba vai defrontar o Ferroviário de Nampula e o Têxtil de Pungue vai medir forças com o Machacane. O Benfica sagrou-se ontem campeão português de futebol ao vencer o Santa Clara por 4-1. Em Maputo, adeptos e simpatizantes do Benfica encheram as ruas da cidade para festejar o 37º título dos encarnados. Alguns comemoravam ao ritmo dos portugueses através da televisão, por onde era possível ver Pizzi, Jonas e a sensação João Félix, o miúdo que maravilhou esta temporada e colocou a Europa a seus pés. E se a distância pode ser longa para comemorar com os adeptos encarnados na luz, em alguns cálices de vinho, mesmo sabendo ao icónico vinho do Porto, as águias voavam de todos os cantos, incluindo em Maputo, para festejar o título. Campeão! Sempre campeão! A nação venceu! Entre as mesas, uns com caras fechadas contrariavam o cenário de alegria.
Eram certamente adeptos do Porto ou do Sporting, ou nem uma nem outra. Eram simplesmente clientes. Campeões! Muito feliz, mano! Não pergunta nada, está tudo nice! Com o Marquês do Pombal, a Praça Roberto Mugabe ficou pintada de vermelho, com centenas de adeptos a convergirem neste local, onde assumir-se como adepto dos Leões ou mesmo dos Dragões era o mesmo que assumir-se como adepto dos... As imagens valem mais que 1000 palavras, e como dizem os ingleses, no comments. A nova estirpe de adepto era quase uma celebridade, a passar pelos paparazzi de Hollywood. Eram fotos, flashes e mais fotos, no autêntico mar vermelho que se criou para comemorar o título número 37 dos Encarnados. O clube tem jovens bastante promissores, que para comemorar as conquistas que virão, é preciso preparar o sangue novo. Os carros embalizados, as taças improvisadas e até os cachorros com cascóis deram um toque encarnado a uma noite onde um dos clubes com maior número de sócios adicionou à sua vitrine mais um título. Mais um título, mais um intervalo. Voltamos dentro de instantes. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Agora vamos olhar o mundo. A deputada do MPLA e filha do ex-presidente de Angola, José dos Santos, corre o risco de perder o assento parlamentar por estar ausente há mais de 90 dias. José recusa-se a perder o mandato e diz estar a ser vítima de perseguição política. A ausência parlamentar de mais de 90 dias da deputada angolana José dos Santos já começa a preocupar a Assembleia Nacional de Angola e o MPLA, partido no poder. A fila mais próxima do ex-presidente José Eduardo dos Santos viajou para o Reino Unido alegando questões de saúde da sua filha e perseguição política contra si. O certo é que, segundo o regimento da Assembleia Nacional de Angola e o Estatuto de Deputado, quando um parlamentar ausenta-se por 3 meses, deve suspender o mandato. Entretanto, em resposta à carta enviada pelo grupo parlamentar do MPLA, José nega suspender o mandato, alegando ter saído do país também por motivos de segurança. Em declarações à agência Lusa, José dos Santos acusou o presidente de Angola, João Lourenço, de fazer um golpe de Estado às instituições de Angola, tendo-lhe prometido um impeachment assim que reunir deputados suficientes para tal processo. O MPLA considerou graves as declarações de José e disse que em breve vai analisar as medidas a tomar na Comissão da Disciplina. Finalmente, o regime do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a oposição de Juan Guaidó iniciaram o diálogo. Entretanto, os partidos da direita da oposição acusam Guaidó de falsidade. A crise política na Venezuela vai conhecer uma nova fase, que é a do diálogo. Desde a última quinta-feira, o regime de Nicolás Maduro e a oposição de Juan Guaidó estão pela primeira vez reunidos na Noruega para encontrar uma solução ao impasse político. Maduro é representado pelo ministro da Comunicação Jorge Rodrigues e o governador da província de Miranda, Héctor Rodrigues. Em representação de Guaidó estão o ex-deputado Gerardo Blid e o ex-ministro Fernando Motola. Maduro considera o processo de negociação positivo para encontrar-se uma agenda de paz na Venezuela. Porém, Guaidó mostra-se menos otimista e diz esperar uma única coisa, o fim da ditadura de Maduro. Quem não gosta de iniciativa de diálogo são os partidos da oposição que acusam Guaidó de encenação com Maduro. O dirigente da direita, Marcos Polezel, diz que Guaidó está agora à procura de um espaço de sobrevivência com o regime ditatorial do dia. A Holanda é a vencedora do Festival Eurovisão da Canção 2019, que decorreu em Tel Aviv, em Israel. A final também ficou marcada pela atuação da cantora norte-americana Madonna, que juntou ao mesmo palco um bailarino palestiniano e outro israelita. 93 points, that means that Desta vez, o maior prémio do Festival Eurovisão da Canção 2019 foi conquistada pela Holanda com a canção Arcade do artista Duncan Lawrence. Em segundo lugar esteve a Itália com a canção Salt de Mahmood. Já a Rússia conquistou o terceiro lugar com a canção Scream de Sergei Lazarev.
Para finalizar o concurso de música que teve lugar em Tel Aviv, em Israel, a rainha de pop Madonna atuou para mais de 200 milhões de telespectadores espalhados pelo mundo, tendo exibido 2 bailarinos com bandeiras da Palestina e Israel, países que estão em conflito desde a formação do Estado de Israel em 1948. E está tudo visto no jornal. Gratos pela atenção dispensada. Novo encontro amanhã, à mesma hora. Boa noite.